Faz um tempo aí eu gravei um vídeo explicando um pouco sobre as autoridades certificadoras e até dei uma pincelada em MTLS e HTTPS. Mas, honestamente, olhando para aquele vídeo hoje em dia, eu não acho que ele esteja bom o suficiente para introduzir um assunto tão importante para a segurança da internet quanto são as CAs e os certificados digitais. Por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui, focando 100% na base teórica que você precisa para conseguir entender essa tecnologia e, mais para frente, eu faço um outro vídeo aí, mais de um modo tutorial, botando a mão na massa para a gente configurar um CA privado, MTLS e tal, tudo junto. Bom, as autoridades certificadoras, ou CA na sigla em inglês, né, de Certificate Authorities, e os certificados digitais, eles são a base da segurança na internet hoje em dia. É o fundamental para ter segurança na internet. Por isso é extremamente importante para todo mundo que trabalha aí com web apps, com internet em geral, entender muito bem como que ela funciona. Então, se você já trabalha com DevOps, com desenvolvimento, ou está começando agora na área de cibersegurança, eu tentei fazer desse vídeo uma referência completa para você. A minha ideia aqui é que você sai desse vídeo preparado para passar em qualquer entrevista técnica rigorosa sobre esse assunto. Então a gente vai falar aí um pouco de PKI, de Certificate Transparency, de OCSP e CRL para revogar os certificados e tal. Então vai lá, pega o seu Red Bull, senta aí numa cadeira confortável, que o conteúdo de hoje é denso, mas eu prometo que vai valer a pena. Então o que que é PKI, né? O início de tudo. PKI significa Public Key Infrastructure, ou infraestrutura de chave pública. É basicamente o framework que permite comunicação segura na internet. Quando você acessa um site com HTTPS, quando você faz uma transação bancária online, quando você manda um e-mail criptografado, tudo isso depende de PKI funcionando por baixo dos panos. Os componentes principais do PKI são as Certificate Authorities, ou CAs, que emitem e gerenciam os certificados e são o núcleo do PKI. As Registration Authorities, ou RAs, são quem faz a verificação de identidade. Os certificados digitais em si, né, o que a CA emite, e os repositórios e políticas que governam tudo isso. Para você ter uma ideia da escala, existem hoje mais de 305 milhões de certificados SSL ativos no mundo, e mais de 80% dos sites já usam HTTPS como padrão. Isso é o PKI funcionando em escala global e funcionando relativamente bem até. Mas o que uma CA faz exatamente? Uma Certificate Authority é uma entidade confiável que tem quatro responsabilidades principais. Primeiro, validar a identidade. Antes de emitir um certificado, a CA precisa verificar que você é quem você diz ser. Isso pode ser simples, né, como provar que você controla um domínio, por exemplo, que é como você faz quando precisa criar um novo certificado TLS usando o Let's Encrypt, vamos colocar assim. Ou até uma coisa bem mais complexa, como chegar ao ponto de ter que verificar documentos da empresa. Segundo, assinar certificados. A CA usa a chave privada dela para assinar o certificado, vinculando uma chave pública com uma chave com uma identidade específica. E terceiro, manter registros. A CA publica CRLs, ou Certificate Revocation Lists, que são listas de certificados revogados, e responde queries OCSP para verificação de status. A gente vai ver em detalhes o que são o CRL e OCSP um pouco mais para frente nesse vídeo ainda. E quarto, por último, proteger as suas próprias chaves. E isso é crítico. Se a chave privada de uma CA vaza, todo o sistema de confiança desmorona. Por isso, elas usam HSMs, que a gente vai ver o que é, e sistemas completamente isolados da rede. Lembrando também que CAs podem ser públicas ou privadas. Uma CA pública é a CA que emite certificados que são considerados válidos e confiáveis por toda a internet. Um exemplo de CA pública é a Let's Encrypt, por exemplo. Você mesmo pode criar também uma CA privada na sua própria infraestrutura e que você mesmo gerencia e que emite certificados nos quais só a sua infra vai confiar.
Isso pode parecer inútil, mas é bastante importante para quando você precisa emitir certificados para usar para autenticar usuários de uma VPN, por exemplo, ou para usar com MTLS. Bom, tudo isso de CA é também baseado no conceito de Chain of Trust, ou cadeia de confiança, que é um conceito fundamental que você precisa saber. No topo da hierarquia, você tem a root CA. Ela é autoassinada, ou seja, ela assina o próprio certificado dela. Como a emissão desse certificado passa por uma formalidade chamada aí de cerimônia de criação de chaves, é ok confiar nesse certificado. O certificado dessa root CA pública vem pré-instalado no Trust Store, que é simplesmente o lugar onde os certificados confiáveis ficam no seu navegador ou no seu sistema operacional. Assim, o navegador já vai automaticamente confiar também nos certificados dos Intermediate CAs, que foram assinados pelo root CA. Então, se uma entidade confia no root CA, ela vai confiar também automaticamente nas CAs intermediárias cujos certificados foram assinados por essa root CA. Né? Então, abaixo da root CA, você tem os Intermediate CAs. Elas são assinadas pelo root CA e são elas que ficam online o tempo todo, que realmente emitem os certificados do dia a dia. Se você for emitir um certificado agora, lá no Let's Encrypt, você vai usar uma Intermediate CA, não a root CA. E na base você tem os certificados que você instala no seu servidor e usa aí para configurar o HTTPS para o seu site, por exemplo, que é ali o End Entity. E por que, que existe essa hierarquia? Para isolamento de risco. Se uma CA intermediária for comprometida, você revoga ela e apenas os certificados emitidos por ela vão ser afetados. A root e as outras intermediates continuam seguras, você pode continuar confiando nela. Mas se uma root CA for comprometida, meu amigo, mas aí é muito mais complicado de substituir esse certificado, porque você vai precisar fazer toda a cerimônia para emitir um novo certificado de root, trocar o certificado de todas as intermediates, literalmente todas as intermediárias dessa chain que tem o CA que foi comprometido como root. Você vai ter que trocar o certificado em todos os sistemas operacionais, em todos os navegadores, etc. Por isso, ela fica offline, para diminuir ao máximo possível as chances de que ela seja comprometida e para evitar que a gente tenha que passar por todo esse problema de trocar o certificado do root CA. Então, falando aí em proteção, como é que as CAs protegem as chaves delas, né, para evitar todo esse problema? Primeiro, elas usam HSMs. HSM significa Hardware Security Modules, e são dispositivos físicos especializados em armazenar e processar chaves criptográficas. As chaves nunca saem do hardware em formato legível. Elas são tamper resistant, ou seja, se alguém tentar abrir fisicamente esse hardware, essas chaves vão todas se destruir. E os certificados que funcionam aí como root, né, eles precisam ser FIPS 140-2 de nível 3 ou mais. Segundo, as root CAs são sistemas air-gapped. As root CAs operam em um sistema air-gapped fisicamente e logicamente isolado de todas as outras redes. Existem regras que definem que sistemas root CA devem permanecer offline, literalmente com o hardware desligado, ele desliga o servidor. E se eles estão ligados, eles nunca devem se conectar a qualquer outro sistema. Essas CAs ficam online apenas periodicamente, semestralmente ou anualmente, por exemplo, para tarefas como a publicação das CRLs e cerimônias de assinaturas de novas CAs intermediárias. E terceiro, a gente tem aí as Key Ceremonies, ou cerimônias de assinatura de chave. Né? A geração de chaves da root CA ocorre em cerimônias formais, com múltiplos participantes que têm papéis separados e bem definidos. Então a gente tem o administrador da cerimônia, os responsáveis pela segurança, os responsáveis pela criptografia e os auditores, né, que garantem que está tudo seguindo à risca ali o processo que deve seguir. Então, esse processo utiliza controles que exigem
múltiplos custodiantes para ativar o HSM. Ou seja, uma única pessoa não consegue ir lá e gerar uma chave nova. Tem que ter documentação assinada, gravação em vídeo e todos os artefatos que são gerados, eles devem ser arquivados e com selos criptografados. Bom, existem também vários tipos de certificado que podem ser emitidos por uma CA. Não é um único tipo de certificado, né? São três que a gente vai ver aqui agora. A diferença entre esses níveis de certificado, ou tipos de certificado, na verdade, está no nível de validação das informações do requisitante. São três níveis de validação que representam graus diferentes de verificação de identidade e têm um impacto direto no tempo de emissão e, claro, no custo desse certificado. Então a gente tem o primeiro tipo, que é o Domain Validation, ou DV, que representa aí 94,4% de todos os certificados emitidos. A CA, ela vai verificar apenas que você controla o domínio. E isso pode ser feito por e-mail, por um registro DNS do tipo TXT, ou colocando um arquivo específico no seu servidor HTTP, que daí a CA vai lá e busca esse arquivo. É rápido, leva de alguns minutos a pouquíssimas horas ali, e é o que o Let's Encrypt faz, por exemplo. Organization Validation, ou OV, representa 5,5% do mercado. Além do domínio, a CA verifica que aquela organização, aquela empresa existe. Eles checam o registro empresarial, endereço físico, fazem verificação telefônica e por aí vai. Documentos como certidões de registro empresarial são exigidos aqui, para você ter uma ideia de como eles vão mais a fundo, né, do que em certificados DV. O nome da empresa que requisitou a emissão do certificado vai aparecer no campo O, né, de Organization, do certificado que foi emitido. E geralmente todo esse processo leva aí de 1 a 3 dias úteis. E o terceiro tipo é o Extended Validation, ou EV, que é aí apenas 0,1% dos certificados que são emitidos. São 18 verificações distintas, e aí inclui propriedade do domínio, existência legal e operacional, verificação de endereço físico, número de telefone funcional e listado, chamada de verificação confirmando o emprego do solicitante, né, confirmando que aquela pessoa que pediu o certificado trabalha naquela empresa, tempo de existência do negócio, número de registro e jurisdição, verificação de fraude de domínio, autorização do solicitante. E em alguns lugares, em algumas jurisdições, existe até uma verificação face a face, ou seja, a pessoa precisa ir pessoalmente até a CA para se identificar. E isso aí, obviamente, pode levar muito mais tempo, né? Pode levar até mais de 5 dias para você conseguir um certificado EV. E um detalhe importante: desde agosto de 2019, o Chrome e o Firefox removeram indicadores visuais diferenciados aí para cada tipo de certificado na barra de endereço. Então, todos os certificados aparecem iguais, apenas com o ícone do cadeado ali no cantinho. Para ver o tipo de certificado do domínio, se ele é DV, OV ou EV, é necessário clicar no cadeado e verificar o campo Certificate Policies. Então tá, agora que a gente já entende um pouco mais sobre o certificado, qual que é o processo seguido por uma CA para emitir um certificado quando a gente pede para ela? Primeiro, é gerado um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada, usando um algoritmo criptográfico seguro como RSA 2000 de 2048 bits ou mais, ou ECDSA, por exemplo. Tem outros, né? Depois disso, depois que a gente gerou esse par de chaves, a gente cria um CSR, ou Certificate Signing Request, no formato PKCS10. Esse CSR contém várias informações sobre quem está ali pedindo o certificado, quem é o dono do certificado, como o common name, nome da empresa, localidade, né, que geralmente é o nome da cidade, estado, país e a chave pública do par que foi criado no passo anterior. O CSR é autoassinado com a sua chave privada, o que prova que você possui essa chave, né? E isso se chama Proof of Possession, ou prova de posse da chave privada. E isso é o motivo de você nunca poder distribuir a sua chave privada para qualquer um. Você tem que controlar muito bem o acesso à chave privada. Bom, depois que você criou esse CSR, ele vai ser enviado para a CA. Hoje em dia, a gente envia o CSR para a CA via algum site, alguma API específica,
ou usando um protocolo chamado ACME, que é o mais comum hoje em dia, é o mais usado. E aí, com a CSR em mãos, a CA faz a validação que você pediu, né? Ou que ela oferece. Se é o DV, OV ou EV, dependendo do tipo de certificado que a gente pediu. Lembrando que a gente acabou de ver aí, né, que esses três tipos de certificado em detalhe na sessão anterior. Depois que que a CA fez a validação, né, ela vai gerar o certificado X509V3, assinar com a chave privada dela e tá tudo certo. E aí você vai receber esse certificado e você vai instalar esse certificado junto com a cadeia de CAs intermediários e a sua chave privada no servidor. Lembrando, de novo, que ninguém fora da sua empresa deve ter acesso à sua chave privada. E mesmo dentro da sua empresa, não é todo mundo que precisa de acesso à sua chave privada. Mantenha sempre um controle de acesso bastante restrito à chave privada que você usa para assinar aí o tráfego que vai ser trocado com os seus clientes. Então tá, mas o que é um certificado? Depois que a gente passou por todo esse processo, o que eu recebo da CA depois que ela emitiu esse certificado com sucesso? É um binário? É um arquivo de texto sem estrutura nenhuma? O certificado, ele sempre segue o padrão X509 versão 3, que é definido na RFC 5280, né? Que é um arquivo aí disponível na internet. Se você quiser ir lá ler, tá de graça, é só você abrir esse arquivo. É uma leitura horrível, né? Você tem que ser bastante corajoso para querer ler isso. Mas, se você quiser, você vai entender todos os detalhes aí de como o certificado é formado. Bom, a estrutura interna, então, desse certificado, ela é descrita, né? Cada campo ela é descrito usando o ASN.1, que pode ser armazenado em dois formatos principais: DER, que é um binário puro, ou PEN, que é o DER codificado em base 64, com aqueles cabeçalhos Begin Certificate e End Certificate. O PEN é o mais comum no dia a dia, especialmente em servidores Linux, tá? Provavelmente você já viu ali algum certificado PEN se você configurou o SSH para se autenticar via certificado. É, através do ASN.1, a gente vai ter ali diversos campos, né, dentro do certificado que dão as informações necessárias para que toda a transação aconteça, né? Os principais campos aí que a gente tem incluem o version, que para V3 é o 2 em hexadecimal, né? A V3 é a mais recente e é obrigatória se você quiser usar determinadas extensões, como SAN ou Key Usage, que vai definir para quais papéis o certificado pode ser usado. Serial Number, que é o único por CA. Cada CA deve garantir que nunca emite dois certificados com o mesmo serial. Isso é crítico, porque a combinação de issuer, né, a CA emissora, mais o serial number, é o identificador único global de um certificado. Se uma CA reutilizar o serial, os sistemas de revogação podem acabar revogando o certificado errado, né, que causa vários problemas, obviamente. Issuer, que identifica qual CA emitiu o certificado. Esse valor tem que bater exatamente com o subject da CA emissora para a cadeia de confiança do root CA até o CA intermediário que emitiu o seu certificado funcionar direitinho. O Signature Algorithm aparece duas vezes. Uma vez no início do certificado, né, indicando qual algoritmo a CA vai usar para assinar, e outra vez lá no final, junto com a assinatura em si. É, os algoritmos mais comuns hoje são o SHA-256 com RSA e SHA-256 com ECDSA. O campo validity tem dois subcampos, né? O not before, ou não antes de, e not after, ou não depois de uma data específica. Eles definem a janela de tempo, ou seja, o início e o fim da validade do certificado. Um certificado que você tenta usar antes do not before, né? Antes que a data da janela em que o certificado começa a ser válido, ele vai ser considerado inválido, né, por estar fora dessa janela que a gente definiu no validity. Mesmo que a assinatura esteja correta, que tudo esteja correto com aquele certificado. Se você está tentando usar ele fora dessa janela de validade, ele vai ser recusado. Tem o campo subject, que identifica o titular do certificado.
e também é um distinguished name. Para certificado de servidor web, nesse campo, né, a gente geralmente colocava o domínio da loja web, por exemplo, ou do site, seja lá o que for. Mas hoje em dia já não é assim. Hoje o domínio do site que você está oferecendo e criptografando através daquele certificado, ele deve ser colocado na extensão SAN, de Subject Alternative Name. Lembrando que esse SAN só pode ser usado na versão 3 aí do protocolo. O subject pode até estar vazio em alguns casos, né? Hoje em dia você já não é obrigado a preencher ele. Mas, se o subject estiver vazio, o SAN, a extensão SAN, precisa estar presente, precisa ter lá o domínio certinho para que o certificado seja válido. E também, claro, a chave pública. Essa é a chave que vai ser usada para autenticar o servidor. Então, durante o handshake, o servidor prova que possui a chave privada correspondente àquela chave pública, assinando os dados que o cliente verifica com essa chave pública. Né? Lembrando que como que funciona o par de chave pública e chave privada. O que a chave privada criptografa, só a chave pública consegue descriptografar, e vice-versa. Um detalhe importante: o campo Common Name, aí, né, como a gente comentou, o CN, já não deve mais ser usado para identificar domínio. O padrão atual é usar o Subject Alternative Name, a extensão SAN. E o certificado também aceita extensões, né? Você pode adicionar algumas informações extras para que o cliente possa fazer algumas operações a mais, como, por exemplo, saber qual o servidor que ele precisa consultar para definir se aquele certificado ainda é válido ou não, né? Se ele tem algum problema, etc. Então vamos lá, as principais extensões hoje em dia são Key Usage, que define o que a chave pode fazer, né? Se ela pode fazer assinatura digital, cifragem de chaves, etc. O Extended Key Usage, que especifica propósitos de aplicação, como Server Auth ou Client Auth, que é a autenticação de servidor ou de cliente, que é usado no MTLS, por exemplo. Basic Constraints, que identifica se o certificado é de uma CA ou de uma entidade final. Se for um certificado de CA, ele também pode definir quantos níveis de CA subordinadas ou de CAs intermediárias podem existir abaixo dela, né? A quantidade de camadas aí. E o campo AIA, né? Authority Information Access, que vai conter, como eu comentei, a URL do servidor OCSP, que vai aí ser a maneira que a gente vai usar para definir se o certificado ainda é válido naquela CA, né? E a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. E também onde a gente pode baixar os certificados da CA que emitiu aquele certificado para a gente, né, ver se a gente confia naquela CA ou não. Como a gente viu, existem alguns formatos de certificado. A gente viu dois, mas no geral, hoje em dia se usa principalmente quatro formatos diferentes. Então, o que a gente já comentou é o PEN, que é o mais comum em ambientes Unix e Linux em geral. Ele é base 64 com aqueles headers Begin Certificate e End Certificate. E geralmente as extensões são .pen, .crt, .cer. Lembrando que extensão em Linux não quer dizer muita coisa. É uma convenção usar .pen, .crt ou .cer para identificar um certificado que está no formato PEM, PEM. O outro formato que a gente viu é o DER, que é a codificação binária ASN1 pura. É o que o TLS usa internamente no Handshake, por exemplo. E é bastante comum em Java e em Windows. E os outros dois formatos que ainda existem são o PKCS7, que geralmente usam extensões P7B ou P7C, que armazena as cadeias de certificado, mas sem chave privada. É útil para você distribuir a cadeia completa quando você precisa. Por exemplo, né, em MTLS, você precisa confiar desde o root CA, todos os CAs intermediários e ali o leaf para você poder fechar a conexão, né, para aquele certificado ser considerado válido. E tem também o PKCS12, que a gente geralmente usa extensões P12 ou PFX, e é o pacote completo. É o certificado, a cadeia, a chave privada, tudo junto, protegido por senha, né? E esse é o padrão quando você importa e exporta certificados e chaves no Windows e no macOS. É, você pode, né, converter de um formato para o outro, porque às vezes os aplicativos que você precisa configurar para usar aquele certificado,
eles não aceitam PEN, por exemplo, ele só aceita PKCS7 ou DR, sei lá. Você não precisa gerar todo o certificado novamente. Você pode pegar e converter ele usando o comando OpenSSL. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma operação bastante comum. Mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns comandos aqui do OpenSSL para você conseguir executar algumas operações mais comuns com certificados e HTTPS em geral. Uma outra operação muito importante, quando a gente está falando aí de CAs, é a revogação de certificados. Ou seja, quando a gente precisa indicar para todo mundo que está olhando para um certificado específico que aquele certificado não é mais válido e não deveria mais ser aceito por ninguém em situação nenhuma. E isso pode acontecer por alguns motivos diferentes. Por exemplo, quando a sua chave privada é comprometida, né? Se alguém teve acesso à sua chave, ele pode se passar pelo seu servidor, como já aconteceu com o Google, por exemplo, alguns anos atrás. Quando a pessoa ou a organização não é mais a dona do domínio, quando a CA emitiu o certificado por engano ou sem uma validação adequada, quando o certificado foi substituído por um novo antes da expiração, ou quando a empresa simplesmente fechou e o serviço não existe mais. Para fazer a revogação de um certificado, a gente tem dois mecanismos diferentes, né? Dois mecanismos principais, que são o CRL e o OCSP. Vamos começar aqui com a CRL. CRL significa Certificate Revocation List, ou lista de revogação de certificados, e foi definida na RFC 5280. Ela é uma lista assinada pela CA, contendo todos os certificados emitidos por aquela CA que foram revogados antes da data de expiração natural, né? Obviamente, se o certificado simplesmente passou da data de expiração indicada nele, ou se a janela de validade dele ainda não começou, nenhum sistema deveria aceitar aquele certificado e a consulta, seja a CRL ou ao OCSP, é totalmente desnecessária, né? É óbvio que eu não deveria confiar naquele certificado. Agora, se o certificado ainda está dentro da validade, ou já está dentro da validade, a consulta à CRL é necessária, porque é a única forma de saber se ele foi revogado antes de expirar por algum outro motivo, né? A estrutura da CRL inclui quem emitiu aquele certificado e aquela lista, quando foi gerada, quando vai ser a próxima atualização da lista e a lista de certificados revogados com o número serial deles. Né? Como a gente viu, o número serial é importante para garantir que a gente está falando sobre o certificado certo, para a gente não revogar o certificado errado, porque a CA acabou reutilizando aí o número serial. A data de revogação e a razão para a revogação daquele certificado. Né? Existem algumas razões ali para revogação de certificado. A gente tem a Key Compromise, né, se a chave vazou, CA Compromise, que é para quando a CA é comprometida, Affiliation Changed, se a pessoa mudou de organização, por exemplo, né, Superseded, se aquele certificado foi substituído por um outro mais novo, e Cessation of Operation, que é para quando o serviço foi descontinuado. Embora seja uma solução simples, né, para você gerenciar a revogação de certificado, existem alguns problemas sérios que são introduzidos com o uso das CRLs. Alguns deles são ali o tamanho da lista, né, que pode ter aí vários megabytes, e o download dessa lista bloqueia a operação de verificação do certificado e vai acabar adicionando ali um delay considerável em alguns casos, né, aumentando o tempo que o cliente demora para conseguir se conectar ao seu servidor. Para combater isso, existem as Delta CRLs, que são CRLs que contêm apenas os certificados revogados desde a última CRL base, desde a última CRL completa que o cliente ali que está validando conseguiu puxar. Isso reduz bastante o tempo de download da lista. As atualizações dessa lista da CRL, né, elas são apenas periódicas. Então você pode ter informação desatualizada, ou seja, o certificado pode ter sido revogado hoje, mas a nova CRL pode levar dias para ser publicada, até semanas. E o sistema fazendo a verificação de validação pode levar ainda mais dias para atualizar a cópia dele da CRL. E o que é o resultado de toda essa demora? E a gente vai acabar com o certificado revogado, ainda sendo aceito por um período considerável de tempo. Né?
E fora isso tudo, o endpoint da CRL, né, o servidor que publica a CRL, é um ponto único de falha. Se ele ficar indisponível, ninguém sabe mais em quais certificados deixar de confiar daquele ponto em diante, né? Eles vão só deixar de confiar no que eles já conheciam. Atualizações vão ficar ali paradas até que o servidor CRL, ou o servidor de onde você baixa a CRL, volte a funcionar. O outro mecanismo que a gente tem para revogar certificados é o OCSP, que foi definido na RFC 6960. OCSP, que significa Online Certificate Status Protocol, foi criado para resolver alguns problemas da CRL. Então, por exemplo, ao invés de baixar uma lista gigante de certificados revogados, o cliente faz uma verificação em tempo real, enviando uma requisição para o OCSP Responder ou para um servidor OCSP da CA perguntando sobre um certificado específico. Então, para o cliente saber qual a URL do servidor OCSP certo, ele precisa verificar o campo AIA do certificado, que esse campo AIA a gente já comentou aqui sobre ele agora há pouco. Né? Ele pode ter algumas outras informações, entre elas o endereço aí do servidor OCSP. Por sua vez, o servidor OCSP vai mandar a resposta, né, para o cliente. E essa resposta pode ser good, que o certificado está ok, pode ser revoked, né, indicando que o certificado foi revogado, ou unknown, que indica que teve algum problema com a requisição, ou você entrou em contato com o servidor errado, por exemplo. Entendendo isso, a gente já consegue perceber a maior vantagem do OCSP sobre a CRL. A informação sobre o status do certificado vem ali em tempo real, né? A gente não precisa esperar o CA publicar uma nova versão da CRL, todos os clientes baixarem essa lista para depois saber se o certificado está ok ou não. E para melhorar ainda mais essa situação, foi criado o OCSP Stapling. O que é o OCSP Stapling? Quando o stapling está sendo usado, o servidor web, por exemplo, periodicamente entra em contato com o servidor OCSP para obter uma resposta assinada sobre o status do próprio certificado dele. E aí ele já anexa essa resposta do servidor OCSP diretamente no Handshake TLS, né, quando algum cliente está tentando se conectar com ele. Então, assim, a performance e a confiabilidade melhoram bastante, porque você já não depende mais tanto assim do servidor OCSP, né? Mesmo que ele fique offline por um tempo, o servidor web vai poder oferecer as informações necessárias para que o cliente possa confiar no certificado dele e que ele possa estabelecer a conexão ali como previsto. Mas, embora o OCSP resolva alguns problemas de segurança que foram introduzidos pela CRL, ele mesmo introduz alguns problemas grandes, o maior deles provavelmente sendo o problema aí de privacidade. Né? Já que o cliente web tem que mandar a requisição para o OCSP Responder, né, para o servidor OCSP da CA, que emitiu aquele certificado do servidor web com quem ele está tentando se conectar, quem opera o servidor OCSP consegue saber exatamente qual o cliente que está acessando aquele site, né? Qual o IP de origem que está tentando acessar aquele site. Aqui nesse caso, o stapling também entra como uma solução para melhorar a privacidade, né? Já que quando o stapling está sendo usado, o cliente recebe a resposta ao CSP diretamente do servidor web, sem precisar entrar em contato direto com o servidor OCSP, que evita que ele tenha que revelar o próprio IP dele, né? Mas, mesmo assim, esse problema de privacidade do OCSP foi considerado sério o suficiente para fazer com que CAs públicas, como o Let's Encrypt, por exemplo, tenham abandonado completamente o OCSP e agora suportem só a CRL. Desde agosto de 2025, o Let's Encrypt não dá mais suporte ao OCSP. Então, além desse problema grande de privacidade, né, quais são alguns outros problemas que o OCSP introduz? Ele introduz aí uma latência maior, que já que sem o stapling, a verificação do OCSP adiciona de 300 milissegundos a 1 segundo no handshake, já que o cliente precisa fazer uma requisição extra para o servidor OCSP e a performance, né, a velocidade com a qual ele recebe essa resposta, vai depender do quão ocupado aquele servidor OCSP está. E o pior, o soft fail por padrão, ou seja, se o servidor OCSP não responder, seja lá por qual motivo, talvez ele esteja muito ocupado, talvez ele tenha tido algum problema de rede
e não é mais possível se conectar a ele, né, para fazer a verificação, o navegador continua normalmente e aceita um certificado que pode ter sido revogado. Esse soft fail é o maior problema do OCSP. Tá. Agora que você já conhece as duas soluções para revogar, eu preciso que você tenha em mente que, independentemente se você está usando CRL ou se você está usando o CSP para revogar os certificados, a verdade é que a revogação de certificados, né, é um processo fundamentalmente quebrado e não tem muito bem como a gente corrigir esse problema. Não existe uma solução boa que não introduza problemas sérios para verificação de revogação, né? O próprio Ryan Sleeve, do Google, disse uma vez aí que verificação de revogação não funciona. Não é uma questão de opinião, é um fato demonstrado através de dados. E o problema central é que é um soft fail por padrão, né, que os navegadores fazem. Se a verificação de revogação falha, seja por timeout, erro de rede, qualquer coisa, os navegadores procedem como se o certificado fosse válido, né, e deixam você se conectar. O Adam Langley comparou isso a um cinto de segurança que se rompe, né, que quebra quando você bate, que é o momento que você mais precisa dele. Então, o que os navegadores fazem na prática? O Chrome desativou o suporte ao ACSP há mais de uma década já, lá em 2012. E até hoje eles usam um projeto chamado CRL Sets, que é uma lista própria de apenas 24 mil certificados revogados. O Firefox usa um projeto chamado OneCRL e está começando a migrar para uma outra solução chamada CR-Lite. Essas CRLs, essas listas, né, são gerenciadas bem de perto pelos administradores e usam várias técnicas para manter o tamanho da CRL num limite razoável, um tamanho ali que não impacte as operações do dia a dia entre o servidor e o cliente. A maior surpresa negativa, vamos colocar assim, nessa situação é o Safari, que até hoje usa o CSP e tem esse problema de soft fail, que enfraquece consideravelmente a segurança e a privacidade que esse navegador pode oferecer. E é um dos motivos de eu falar para as pessoas evitarem usar o Safari e usar algum outro navegador. Mas o que a gente pode fazer? Não existe uma solução definitiva para verificação de revogação, né? Mas a solução real que a maior parte da indústria está adotando hoje em dia é a de usar certificados de curta duração. Se o certificado expira em 90 dias ou potencialmente 47 dias no futuro, e em vários casos, como no MTLS, eles podem expirar em apenas algumas horas ou alguns dias, por exemplo, a janela de exposição é muito menor. E a revogação se torna menos crítica, né? Então a gente passa a confiar menos na revogação e é menos afetado aí por esses problemas sérios de segurança que essa operação de verificação de revogação acaba introduzindo aí na nossa vida. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, né, para a gente não perder totalmente a esperança na segurança na internet. Vamos dar uma olhada agora no que é Certificate Transparency, ou CT. O Certificate Transparency, ou CT, foi criado para resolver um problema diferente: ele detectar certificados emitidos incorretamente. Antes de existirem os Certificate Transparency Logs, uma CA podia emitir um certificado fraudulento sem que ninguém ficasse sabendo. E foi exatamente isso que aconteceu com a DigiNotar em 2011, quando foram emitidos certificados para o domínio google.com e todos os subdomínios deles, né, que é o tipo de certificado que a gente costuma chamar de wildcard. Esses certificados foram usados em ataques de man in the middle contra centenas de milhares de contas de e-mail lá no Irã. CTs são logs públicos e auditáveis de todos os certificados TLS emitidos por todas as CAs públicas. Esses logs são append-only, ou seja, novos registros podem apenas ser adicionados ao log, né, ao CT, nunca removidos ou alterados de qualquer maneira. Cada certificado tem que ser logado, ou navegadores como Chrome e Firefox não vão considerar o certificado como sendo válido, né? Eles vão recusar esse certificado. E além disso, qualquer um pode monitorar esses logs para detectar certificados não autorizados emitidos para o seu domínio. Os operadores de logs incluem Google, DigiCert, Cloudflare, Let's Encrypt, Secteagle, entre vários outros.
Para consultar esses logs, você pode usar vários sites. Um deles, que eu gosto bastante, é o crt.sh da Sectigo, que é o mais popular. Há algumas outras opções, se você preferir, são o Facebook CT Monitor, que oferece notificações por e-mail, e o SSL Mate Cert Spotter, que oferece uma API que você pode usar para automatizar essa verificação para você, né? Quando o certificado é logado, o log emite um SCT, que SCT significa Signed Certificate Timestamp, e nada mais é que uma promessa criptográfica de que o certificado foi recebido com sucesso, corretamente, e vai ser incorporado ao log em algum momento. Esse SCT pode vir embutido no próprio certificado, que é o mais comum, e ser entregue durante o Handshake TLS ou via OCSP Stapling, né, que é a operação que a gente já viu, que a gente já viu agora há pouco. O Chrome exige pelo menos dois SCTs de logs distintos para certificados de curta duração. São três para certificados mais longos, né? Além disso, claro, os SCTs devem ser de operadores diferentes. Há algumas semanas eu publiquei um short aqui no YouTube comentando um pouco mais sobre o Certificate Transparency. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você ir lá e dar uma olhada e aprender um pouco mais sobre esse texto, esse tópico. Tá. E para evitar que a gente esqueça de renovar um certificado por erro operacional, ou que a gente simplesmente não precise ficar manualmente ali, né, criando certificados para novos apps sendo lançados pela nossa empresa, a gente precisa de usar a automação ao máximo. Eu, pelo menos, uso muito isso e funciona muito bem para mim, e eu acho que você deveria usar aí também. Nesse contexto de automação, né, o protocolo Acme é o seu melhor amigo. O ACME é definido na RFC 8555, é o que permite a automação da emissão ou renovação de certificados emitidos por CAs como Let's Encrypt. O fluxo é mais ou menos assim. Você registra uma conta com o post para a barra new account, enviando um JWS assinado. Cria um order com uma requisição do tipo post para a barra new order, requisitando o certificado para os domínios que você quiser. O servidor retorna challenges ou desafios que você precisa completar. E aí você completa esses challenges para provar que você tem o controle sobre aquele domínio, né? Que você é o dono. Aí você faz um post para a barra finalize com o seu CSR, que é o Certificate Signing Request, que a gente viu lá no começo do vídeo, e principalmente faz uma requisição GET para baixar o certificado. Os tipos de challenge são três. O HTTP-01, que é o mais comum. Você coloca um arquivo específico em /wellknown/acme challenge na porta 80. E isso funciona para a maioria dos casos, mas não suporta wildcards. Existe também o DNS 01, que vai precisar que você crie um registro TXT chamado underline acme-challenge no domínio para o qual você quer emitir o certificado, né? E esse é o challenge que você precisa resolver para você poder emitir certificados wildcards, né? E também funciona quando a porta 80 está bloqueada, que é bastante comum hoje em dia, né? Porque o pessoal está usando mais HTTPS e abandonando meio que o HTTP. O terceiro tipo de challenge é o TLS ALPN 01, e que faz validação via TLS na porta 443, usando a extensão ALPN. E é o ideal para CDNs e load balancers, onde você não controla a porta 80, né? Você não pode simplesmente entrar na Cloudflare e abrir a porta 80, por exemplo. Aí você vai e usa esse challenge específico aqui, o TLS LPN 01. Tá. E agora você deve estar pensando aí, putz, mas eu vou precisar codar o meu próprio cliente Acme para daí eu poder automatizar alguma coisa? Vai demorar pra caramba. Mas não. Segura aí, porque você não precisa codar o seu próprio cliente Acme para conseguir automatizar essas operações na sua infra. Tem aí pessoas abençoadas que já fizeram isso para você. Tem duas ferramentas principais que eu uso, dependendo do caso. Então a gente tem o Certbot, que é o cliente Acme oficial da EFF, e para obter um certificado é só executar esse comando simples aí do slide, que ele configura o Nginx automaticamente para a gente. Se precisar de um certificado wildcard via DNS, é um comando um pouquinho diferente, mas também é bem simples, né? Tá aí na tela. E presta bastante atenção que você precisa criar o registro TXT manualmente, e esse registro TXT precisa existir antes de você pedir o certificado para o CA. O Certbot também oferece renovação automática e tem até um gancho, né, um hook, para recarregar o Nginx e já começar a usar o certificado novo assim que ele for emitido com sucesso. Ou seja,
você não precisa fazer praticamente nada. Ele resolve todo o fluxo para você, né, de renovação de certificados. No Kubernetes, você também pode automatizar 100% da operação e você pode usar o Cert Manager para isso. Você cria um recurso chamado Cluster Issuer em um namespace apontando para o Let's Encrypt e depois você vai criar recursos Certificate que referenciam esse issuer, né, esse Cluster Issuer. O Cert Manager cuida de obter, renovar e armazenar os certificados em secrets automaticamente. Aí no exemplo, tem um recurso Certificate com duração de 90 dias e ele começa a tentar renovar esse certificado 30 dias antes do certificado atual expirar. Deixa um comentário aqui se você quer um tutorial de como configurar o Cert Manager no Kubernetes, que eu faço aí no futuro. Bom, como eu comentei anteriormente, o comando OpenSSL é uma ferramenta muito útil quando você está trabalhando com certificados, né? Então você pode aí gerar um novo CSR, pode ver um certificado, testar a conexão TLS, converter entre formatos, né? Que foi o caso de uso que eu mencionei lá atrás, etc. O OpenSSL ele é um pouco estranho assim no começo, mas conforme você vai usando, você vai pegando o jeito dele e você vai conseguindo fazer coisas bem úteis e aumentar a sua produtividade aí com ele quando você estiver tentando resolver talvez algum problema que você esteja tendo usando certificados para se autenticar por aí em algum servidor. E é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido tão útil para você quanto ele foi para mim, né? Que eu também tive que estudar bastante para poder entender mais detalhes aí sobre como essas coisas funcionam. Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos e aprender um pouco mais de segurança aqui comigo. Eu deixei alguns recursos úteis aí na tela, se você quiser dar uma olhada. Primeiro é o CRT.sh, você pode usar para pesquisar logs de Certificate Transparency. O let'sencrypt.org, que é para você obter certificados válidos para os seus sites de forma automática e gratuita, né? Funciona muito bem, eu uso em produção, não tem por que você pagar caro, né, para emitir certificados hoje em dia. E tem também o badssl.com para testar conexões, as configurações TLS do seu servidor, garantir que está tudo certinho para você não ter aí uma surpresa com alguém conseguindo te comprometer por causa de alguma configuração errada do TLS. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu vou respondendo. E se você quiser sugerir temas para os próximos vídeos, manda aí um comentário também. Valeu e até a próxima.